Meu nome é Amélia, tenho 32 anos e nunca pensei que um jantar de Natal pudesse mudar tudo. O calor da lareira contrastava com os olhares frios que eu recebia ao andar pela casa da minha infância. Depois de 5 anos longe, voltei com esperança e presentes caros, na expectativa de um reencontro amoroso. Em vez disso, testemunhei a traição suprema que despertou algo dentro de mim. Antes de contar como minha família se esqueceu de mim no Natal, deixe um comentário de onde você está assistindo e inscreva-se para ver mais histórias sobre como encontrar seu valor. Meu relacionamento com a família foi complicado desde o início. Crescendo no subúrbio de Boston, eu era a caçula de 3 filhos e a única filha. Meus pais, Margaret e Richard, sempre depositaram expectativas incrivelmente altas em todos nós. Mas, de alguma forma, as expectativas deles para mim sempre pareceram impossíveis de serem atendidas. Embora o afeto deles fosse consistentemente escasso, meus 2 irmãos mais velhos, Noah e Ethan, eram os filhos de ouro. Noah, o mais velho, seguiu os passos do nosso pai na carreira jurídica, enquanto Ethan se tornou um arquiteto de sucesso. Aos olhos dos nossos pais, eles não faziam nada de errado. Cada conquista deles era comemorada com jantares e presentes caros. Quando Noah entrou para a Faculdade de Direito de Harvard, meus pais deram uma festa suntuosa, convidando quase todo mundo do nosso círculo social. Quando Ethan venceu seu primeiro concurso de design, eles emolduraram um artigo de jornal e o penduraram em um lugar de destaque na nossa sala de estar. Minha infância foi diferente. Eu era constantemente comparada aos meus irmãos ou às filhas das amigas da minha mãe. Por que você não pode ser mais como Noah? Ele nunca tirou nada menos que um A, ou um olha Caroline Thompson. Ela toca 3 instrumentos e ainda consegue ser presidente de turma. Não importava o que eu conquistasse, nunca era o suficiente. Ainda me lembro de quando tinha 16 anos e ganhei o primeiro lugar em uma competição nacional de ciências. Corri para casa, troféu na mão, transbordando de entusiasmo para compartilhar a novidade. Quando entrei pela porta, meus pais estavam na sala discutindo a nova oferta de emprego do Ethan. Mãe, pai, adivinhem, interrompi, sem conseguir conter a empolgação. Minha mãe me olhou brevemente. Agora não, Amélia. Estamos discutindo algo importante. Mas eu ganhei o concurso nacional de ciências. Primeiro lugar, levantei meu troféu. Que legal, querida, disse meu pai distraidamente. Você soube qual empresa ofereceu uma vaga para o Ethan? Foi nesse momento que algo se partiu dentro de mim. Percebi que, aos olhos deles, minhas conquistas seriam sempre secundárias. Naquela noite, prometi a mim mesma que um dia eles teriam que me reconhecer. Durante o ensino médio, me dediquei aos estudos, principalmente à ciência da computação e aos negócios. Eu estava determinado a construir algo que eles não pudessem ignorar. Quando as cartas de aceitação da faculdade chegaram, ganhei uma bolsa integral para o MIT. Mas mesmo essa conquista memorável foi ofuscada pelo anúncio do noivado de Noah naquele mesmo fim de semana. Na minha formatura no MIT, minha família compareceu, mas saiu mais cedo porque meu pai tinha uma partida de golfe importante. Não houve jantar de comemoração, nem mesmo um parabéns decente. Apenas um rápido bom trabalho da minha mãe antes de irem embora às pressas. Foi naquele dia que decidi me distanciar. Mudei-me para São Francisco, recusei os convites pouco entusiasmados para férias e limitei nossa comunicação a telefonemas ocasionais. Eu precisava de espaço para construir minha vida sem o julgamento constante deles. Por 5 anos, trabalhei incansavelmente, começando como engenheiro de software em uma empresa de tecnologia antes de lançar minha própria startup. Aqueles anos foram difíceis. Eu morava em um apartamento minúsculo, trabalhava 18 horas por dia e me dedicava totalmente à minha empresa. Durante todo esse tempo, minha família permaneceu praticamente alheia às minhas dificuldades ou sucessos. Minha mãe ligava de vez em quando, mas nossas conversas eram superficiais, cheias de atualizações sobre os filhos perfeitos do Noah ou o mais recente projeto de design do Ethan, sem nunca realmente perguntar sobre a minha vida. Quando minha empresa começou a ganhar força, conquistando nossos primeiros grandes clientes e atraindo o interesse de investidores, não compartilhei a notícia com eles. Por que se preocupar? Eles nunca se importaram antes. Então, no mês passado, algo inesperado aconteceu. Minha mãe ligou, com a voz estranhamente calorosa, e me convidou para passar o Natal em casa. A família toda estará aqui, disse ela.
Sentimos sua falta, Amélia. É hora de voltar para casa. Ela mencionou que as coisas tinham mudado, que eles estavam refletindo sobre o nosso relacionamento e queriam fazer as pazes. Contra a minha vontade, a esperança brilhou dentro de mim. Talvez eles finalmente tivessem reconhecido o próprio comportamento. Talvez estivessem prontos para me ver de verdade. Com essa frágil esperança, aceitei o convite, decidindo dar-lhes uma última chance. Quando decidi voltar para casa no Natal, queria torná-lo especial. Apesar do nosso relacionamento tenso, eu queria mostrar à minha família que havia me tornado bem-sucedida e generosa. Passei semanas selecionando os presentes perfeitos para cada membro da família, presentes que demonstrassem que eu prestava atenção aos interesses deles, apesar da distância. Para minha mãe, escolhi uma pulseira de platina e diamantes da Tiffany's, semelhante a uma que ela havia mostrado em uma revista quando eu era adolescente. Ela suspirou então, dizendo: seu pai jamais gastaria tanto dinheiro em joias. Agora eu mesma poderia dar a ela o presente dos sonhos. Gastei $3.000 nele, sem contar a gravação personalizada. Para o meu pai, encontrei um relógio Omega Vintage raro em um leilão. Ele sempre foi fascinado por relógios, embora só tivesse alguns modestos. Este relógio em particular era da década de 1960, a época que ele sempre recordou como a Era de Ouro. Custou-me $5.000, mas eu sabia que seria algo verdadeiramente especial que ele não poderia descartar. Para Noah e sua família, organizei uma viagem de 2 semanas com todas as despesas pagas para a Itália. Noah sempre falou sobre o desejo de levar a esposa, Julia, e os filhos para a Europa, mas com 3 filhos e o trabalho exigente, eles nunca priorizaram isso. O pacote incluía acomodações luxuosas, passeios privativos e até um fotógrafo particular para retratos de família em frente ao Coliseu. Esse presente me custou quase $20.000. Para Ethan, que havia mencionado recentemente que queria expandir seu escritório de arquitetura, mas não tinha capital, preparei um cheque de $50.000 como investimento inicial. Também contratei um artista renomado para criar uma maquete do seu primeiro grande projeto de construção, algo que eu sabia que o tocaria pessoalmente. Enquanto embrulhava cada presente, não pude deixar de me perguntar se eles finalmente me viriam de forma diferente. Será que essas demonstrações tangíveis do meu sucesso e consideração finalmente conquistariam o respeito deles, ou pelo menos o reconhecimento? Na semana anterior ao Natal, embarquei em um voo de primeira classe de São Francisco para Boston. Enquanto o avião decolava, a ansiedade e a expectativa lutavam para dominar minha mente. Uma parte de mim estava animada com a perspectiva da reconciliação, enquanto outra parte permanecia cautelosa, lembrando-se de inúmeras decepções. Durante o voo de 6 horas, ensaiei conversas na minha cabeça, imaginando diferentes cenários de como minha família reagiria ao me ver depois de tanto tempo. Seriam eles calorosos e acolhedores ou me tratariam com a mesma atitude desdenhosa de que eu me lembrava? Pedi uma taça de champanhe para acalmar os nervos, depois outra, tentando acalmar as dúvidas que me atormentavam. Quando pousamos, peguei minha bagagem e fui até o balcão da locadora de veículos. Eu havia reservado um Tesla Model S preto, sabendo que ele causaria uma boa impressão quando eu chegasse à garagem dos meus pais. Foi um luxo, mas eu queria aquele momento de reconhecimento quando me vissem sair de um veículo de luxo que eu mesma havia pago. A viagem do aeroporto Logan até a minha casa de infância em Wellesley levou cerca de 40 minutos. À medida que marcos familiares apareciam, lembranças me inundavam, boas e ruins. A sorveteria onde meu pai ocasionalmente nos levava nas noites de verão. O parque onde minha mãe lia ignorando minhas tentativas de mostrar as estruturas que eu construía na caixa de areia. O colégio onde passei 4 anos me sentindo invisível, apesar de ser o primeiro da turma. Quando finalmente virei na rua dos meus pais, senti meu coração acelerar. A casa deles parecia exatamente como eu me lembrava, uma casa em estilo colonial com paisagismo impecável e decorações natalinas de bom gosto. Nada de papais noéis infláveis chamativos ou luzes piscantes para a família Caldwell, apenas guirlandas elegantes e luzes brancas sutis que sinalizavam gosto refinado para quem passasse por ali. Estacionei atrás do Range Rover do Noah e do BMW do Ethan, parando um momento para me recompor antes de pegar os presentes cuidadosamente embrulhados no porta-malas. O peso dos presentes em meus braços parecia uma armadura enquanto eu subia o caminho de pedra até a porta da frente. Parado ali, respirei fundo e toquei a campainha, o mesmo toque que eu ouvirá milhares de vezes na infância.
Enquanto esperava alguém atender, endireitei a postura e abri um sorriso confiante. Independentemente do que acontecesse dentro daquela casa, eu não era mais a garotinha esquecida e desesperada por aprovação. Eu era Amélia Caldwell, uma empresária de sucesso que havia construído algo significativo em seus próprios termos. A porta se abriu e, pela primeira vez em 5 anos, fiquei cara a cara com o meu passado. A porta se abriu para revelar minha mãe, Margarete, exatamente como eu me lembrava, cabelo loiro perfeitamente penteado, maquiagem impecável e uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Por uma fração de segundo, seus olhos se arregalaram com o que pareceu surpresa genuína, como se ela não esperasse que eu viesse. Amélia, disse ela, com a voz carregada daquele tom familiar e controlado. Você está aqui. Nenhum abraço caloroso, nenhuma exclamação de alegria, apenas um reconhecimento educado da minha presença. Ela se afastou para me deixar entrar, seu olhar pousando na pilha de presentes em meus braços. Nossa, você trouxe bastante coisa. É Natal, respondi, tentando manter a voz leve. E já faz um tempo. Ao entrar no saguão, a casa cheirava exatamente como sempre durante as festas de fim de ano. Canela, pinho e o leve aroma do perfume caro da minha mãe. A familiaridade era reconfortante e inquietante ao mesmo tempo. Meu pai saiu do escritório, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Seu cabelo estava mais grisalho e as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. Ele se aproximou com um sorriso hesitante, claramente desconfortável. Amélia, disse ele, dando um tapinha desajeitado no meu ombro. Que bom te ver. A viagem do aeroporto está boa? Foi ótimo, pai. Aluguei um carro. Apontei para o Tesla lá fora. Parece caro, comentou ele, embora eu não conseguisse dizer se ele estava impressionado ou desaprovador. Antes que eu pudesse responder, o som de risadas de crianças ecoou na sala de estar e, momentos depois, Noah apareceu com sua família. Sua esposa, Julia, me lançou um sorriso educado, enquanto seus 3 filhos, Madison, de 8 anos, Thomas, de 6, e Emma, de 4, me olhavam com curiosidade. Tia Amélia, exclamou Madison, claramente preparada para minha chegada. Papai nos mostrou sua foto. Noah se aproximou e me deu um breve abraço com um braço só. Ei, maninha, você está linda. O Vale do Silício deve estar te tratando bem. Havia um quê de subjetivo em suas palavras, algo entre surpresa e avaliação, como se ele estivesse calculando mentalmente meu sucesso com base na minha aparência. Na verdade, é São Francisco, corrigiu gentilmente. E sim, as coisas estão indo bem. Júlia se aproximou, com sua roupa de grife e o cabelo perfeitamente iluminado, deixando claro que ela havia abraçado completamente a estética da família Caldwell. Amélia, é tão bom finalmente te conhecer. O Noah fala de você às vezes. A ênfase em às vezes não passou despercebida. A pequena Emma, a mais nova, puxou meu casaco. Você é mesmo minha tia? Nunca te vi antes. Seu comentário inocente me magoou mais do que qualquer cumprimento frio dos meus pais. Ajoelhei-me na altura dela. Sou sim, e peço desculpas por não ter estado por perto, mas estou aqui agora. Gostaria de me ajudar a colocar esses presentes debaixo da árvore? Emma sentiu entusiasmada, seu rosto se iluminando com a menção de presentes. Enquanto caminhávamos em direção à sala de estar, Ethan surgiu da cozinha com uma taça de vinho, seu rosto se abrindo no que parecia ser um sorriso genuíno. Amélia, exclamou ele, aproximando-se para um abraço de verdade. Já era hora de você voltar para casa. De todos os meus familiares, Ethan sempre foi o que mais me apoiou, embora nosso contato também tivesse diminuído com o passar dos anos. Que bom te ver, Ethan, eu disse, falando sério. Ele me ajudou com alguns dos presentes, sussurrando, aviso, a mamãe está nervosa planejando tudo. O escritório do papai perdeu um cliente importante no mês passado, e o Noah está insuportável com a última promoção. Gostei da informação privilegiada, embora ela tenha contribuído pouco para aliviar a tensão que eu sentia. O jantar pré-natal naquela noite foi um exercício de polidez forçada. Sentamo-nos à mesa de jantar que já havia testemunhado inúmeras refeições em família, com a porcelana fina e os copos de cristal refletindo a luz suave do lustre acima. Minha mãe preparou seu famoso rosbife com todos os acompanhamentos, uma refeição que sempre marcou ocasiões especiais em nossa casa.
Durante o jantar, a conversa fluiu ao meu redor, em vez de me incluir. Minha mãe dominou a discussão, concentrando-se na recente promoção de Noah sócio do seu escritório de advocacia. O sócio mais jovem da história do escritório gabou-se, enchendo-lhe a taça de vinho. Sempre soubemos que você estava destinado à grandeza. Julia entrou na conversa com histórias sobre as conquistas das crianças, o recital de piano de Madison, os troféus de futebol de Thomas, o programa de leitura avançada em que Emma havia sido colocada. Quando Ita mencionou o novo projeto de sua empresa, que era projetar um centro comunitário, meu pai finalmente se animou. Isso é excelente, filho. Visibilidade em projetos como esse pode realmente elevar o perfil da sua empresa. Esperei por uma abertura natural para compartilhar algo sobre a minha vida. E quando finalmente houve uma pausa na conversa, falei, também tive alguns desenvolvimentos interessantes com a minha empresa. Vamos lançar uma nova plataforma no próximo trimestre que já está atraindo muita atenção no setor. Minha mãe assentiu distraidamente. Que legal, querida. Ah, Júlia, você contou para Amélia sobre o baile de caridade que você presidiu no mês passado? Saiu na Boston Magazine. E assim, de repente, a conversa mudou de assunto novamente. Percebi que Ita me lançou um olhar de desculpas do outro lado da mesa, mas ele não interveio. Enquanto a sobremesa era servida, meu pai perguntou brevemente: então, essa sua empresa já está dando lucro? Startups de tecnologia são um negócio arriscado. Antes que eu pudesse responder com a verdade que tínhamos garantido um financiamento considerável e estávamos projetando receitas de 8 dígitos para o ano seguinte, minha mãe interrompeu. Richard, falar de negócios não é apropriado para a véspera de Natal. Vamos manter as coisas festivas. Ela se virou para a esposa de Noah. Júlia, você me ajuda a trazer café? Durante toda a noite, notei que a pequena Emma não parava de me observar com olhos curiosos. Quando os adultos foram para a sala depois do jantar, ela se sentou ao meu lado no sofá. Tia Amélia, o que a senhora faz? Você faz coisas. Sorri diante do interesse dela. Sim, de certa forma. Eu crio programas de computador que ajudam as pessoas a se comunicarem melhor. Tipo enviar mensagens de texto? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Algo assim, mas para empresas, expliquei. Ela assentiu solenemente. Parece importante. O papai está sempre falando sobre problemas de comunicação no trabalho. Não consegui conter o riso. Seu pai tem razão. A comunicação é muito importante. Durante aqueles poucos minutos conversando com Emma, me senti mais valorizada do que em toda a noite com os adultos da minha família. À medida que a noite caía e todos se preparavam para dormir, refugiei-me no meu antigo quarto, agora transformado em quarto de hóspedes, com quase nenhum vestígio da minha infância. Sentado na cama desconhecida do meu quarto familiar, senti uma mistura complexa de decepção e determinação. O dia não tinha corrido como eu esperava, mas ainda havia Natal amanhã. Talvez a magia da manhã de Natal e meus presentes cuidadosamente selecionados finalmente quebrassem as barreiras entre nós. A manhã de Natal amanheceu brilhante e clara, com a luz do sol refletindo na neve fresca que caíra durante a noite. Por um momento, deitada na cama e ouvindo os sons distantes das vozes animadas das crianças, senti um lampejo de nostalgia da infância. Então a realidade retornou quando me lembrei de onde eu estava e da distância emocional que me separava da minha família, apesar da nossa proximidade física. Acordei cedo, determinado a fazer mais um esforço para me conectar. Na cozinha, comecei a preparar um café da manhã especial, uma tradição familiar que, de alguma forma, sobrevivera às tentativas da minha mãe de delegá-la à governanta nos últimos anos. Rabanada com maçãs caramelizadas, bacon de bordo e o suco de laranja natural favorito do meu pai. Os movimentos familiares de cozinhar eram reconfortantes, e eu esperava que o gesto fosse apreciado. Às 7h30, todos estavam reunidos na cozinha, atraídos pelos aromas deliciosos. Os filhos de Noah pulavam de alegria, já vestidos com pijamas de Natal combinando. Tia Amélia fez o café da manhã, anunciou Emma orgulhosa, como se tivesse participado do planejamento. Minha mãe observou a mesa com um sorriso forçado. Que pitoresco! Eu tinha planejado servir os croissants da padaria do Lavelle, mas isso também está ótimo. Parece ótimo, Amélia, disse Ethan, pegando um prato e se servindo generosamente. Meu pai assentiu,
embora parecesse preocupado com o celular, provavelmente checando e-mails, apesar do feriado. Noah e Julia murmuraram agradecimentos enquanto serviam os filhos. Madison deu uma mordida na rabanada e declarou: "A da vovó é melhor", arrancando um sorriso satisfeito da minha mãe. "Bem, eu não faço isso há anos", eu disse despreocupadamente, tentando não deixar o comentário me magoar. "É uma delícia", sussurrou Emma para mim, conspiratoriamente. E, mais uma vez, me senti grata pela gentileza incondicional daquela criança. Depois do café da manhã, todos se reuniram na sala de estar em volta da árvore de Natal de 3,6 metros que dominava o espaço. Os presentes estavam empilhados embaixo, embrulhados em papel combinando, refletindo a atenção meticulosa da minha mãe aos detalhes estéticos. Meus presentes, embrulhados em papel que eu trouxera de São Francisco, destacavam-se ligeiramente da coleção cuidadosamente selecionada. "Hora dos presentes", anunciou minha mãe, batendo palmas. Ela sempre se autodenominava a distribuidora de presentes, controlando o ritmo e a ordem de abertura. Crianças primeiro, claro. Os filhos de Noah devoravam os presentes com entusiasmo, gritando de alegria a cada novo tesouro. Eles receberam uma abundância de presentes dos meus pais, desde os últimos aparelhos eletrônicos até roupas caras. A pilha de presentes abertos crescia constantemente ao redor deles. "E estes especiais são da tia Amélia", disse minha mãe, entregando-lhes os pacotes que eu havia trazido. Madison abriu seu conjunto de arte personalizado com um educado "obrigada", embora seus olhos já estivessem voltados para o próximo presente. Thomas estava mais entusiasmado com o robô de codificação que eu havia escolhido especificamente para nutrir seu interesse pela ciência. Mas foi Emma quem reagiu com genuína alegria ao globo interativo que eu lhe dei, pedindo-me imediatamente que lhe mostrasse onde eu morava na Califórnia. Depois foi a vez dos adultos. Meu pai ganhou várias gravatas, acessórios de golfe e livros caros da minha mãe e dos meus irmãos. Quando ele abriu meu presente, o relógio Omega Vintage, suas sobrancelhas se ergueram em genuína surpresa. "Isso é incrível", disse ele, examinando-o cuidadosamente. "Deve ter custado uma bela grana." "É dos anos 60, expliquei. "Aquela época de que você sempre fala." Ele assentiu, olhando para mim com o que parecia ser uma nova consideração. "Obrigada, Amélia. É muito atencioso." Minha mãe recebeu lenços de seda, perfume e um pacote de spa dos outros. Quando ela abriu meu presente, a pulseira Tiffany, ela engasgou audivelmente. "Meu Deus", disse ela, tirando-a da caixa. "Isso é realmente extravagante." "Você mencionou que queria um igual", eu disse. Eu me lembrei. Um lampejo de algo cruzou seu rosto, reconhecimento, talvez, ou desconforto por ser tão conhecida pela filha que ela mantinha à distância. "É lindo, obrigada", disse ela, colocando-o de volta na caixa em vez de vesti-lo. Ethan ficou genuinamente comovido tanto com o cheque quanto com a maquete do seu prédio. "Amélia, isso é incrível", disse ele, examinando a maquete detalhada e o investimento. "Precisamos conversar sobre isso." "É demais." "Não é", assegurei-lhe. "Eu acredito no que você está fazendo." Noah e Julia ficaram sem palavras ao abrir o envelope com os detalhes da viagem à Itália. "Isso é, não poderíamos aceitar isso", gaguejou Julia, embora seus olhos revelassem o desejo de fazer exatamente isso. "Considere isso uma forma de compensar os aniversários e natais perdidos", eu disse com um sorriso. "Além disso, adoraria ver fotos das crianças vivenciando Roma pela primeira vez." Enquanto a abertura dos presentes continuava, notei algo estranho. Todos tinham aberto vários presentes, incluindo os que eu havia dado a eles, mas nada havia sido entregue a mim. A pilha sob a árvore diminuiu até que restaram apenas alguns pacotes pequenos, nenhum dos quais era para mim. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala quando me dei conta de que eu era a única sem presentes. Senti minhas bochechas corarem de vergonha e mágoa, mas mantive a compostura, determinada a não demonstrar o quanto aquela exclusão me feria. Emma, com a franqueza inocente de uma criança, quebrou o silêncio. "Onde estão os presentes da Amélia?" Minha mãe soltou uma risada aguda e desconfortável. "Ah, esquecemos de você", exclamou ela, como se minha ausência na troca de presentes fosse um pequeno descuido, e não uma omissão gritante. Meu pai se remexeu desconfortavelmente na cadeira. "Bem, só recentemente tínhamos certeza de que você viria."
No evitou contato visual por completo, subitamente muito interessado em ajudar Thomas com seu novo brinquedo. Julia me lançou um olhar que poderia ter sido pensado como compreensivo, mas soou como pena. Ethan era o único que parecia genuinamente aflito. Isso é ridículo, murmurou. Tenho uma coisa para você, Amélia. Só que ainda não está embrulhada. Mas sua garantia apressada só reforçou a realidade, ninguém tinha pensado em me comprar nada. Depois de 5 anos ausente, retornando com milhares de dólares em presentes atenciosos, eu ainda era um detalhe na minha própria família. A sala estava tensa, todos esperando minha reação. Eu podia ver nos olhos deles, esperavam lágrimas, talvez, ou uma explosão de raiva. O leve sorriso irônico da minha mãe sugeria que ela talvez estivesse até mesmo prevendo uma cena, alguma confirmação de que eu ainda era irmãzinha emotiva, esquecida, desesperada por atenção. Naquele momento, olhando para seus rostos expectantes, algo se cristalizou dentro de mim. Não foi um descuido. Foi uma mensagem, e de repente eu sabia exatamente como responder. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto todos aguardavam minha reação. Eu podia sentir o peso dos olhares, alguns preocupados, outros quase ansiosos para testemunhar meu colapso. Aquele era o momento que definiria não apenas este Natal, mas talvez nossa dinâmica familiar no futuro. Respirei fundo e fiz a última coisa que eles esperavam: sorri. Está tudo bem, disse calmamente. Olha só o que eu ganhei. Com movimentos deliberados, peguei meu celular e abri minha galeria de fotos. A confusão nos rostos deles era palpável, todos congelados na expectativa do que viria a seguir. Eu queria compartilhar algumas novidades com vocês, continuei, com a voz firme e confiante. Como nenhum de vocês realmente perguntou sobre a minha vida nos últimos anos, pensei que agora seria um bom momento para uma atualização. Entreguei meu celular primeiro ao meu pai, mostrando-lhe fotos da sede da minha empresa de tecnologia em São Francisco, um prédio moderno e deslumbrante com o logotipo da minha empresa em destaque na fachada. Esta é a minha empresa, a Adaptive Tech. Criamos uma plataforma de comunicação de inteligência artificial revolucionária que agora é usada por mais da metade das empresas da Fortune 500. Passei para a próxima foto, que me mostrava apertando a mão de alguns dos CEOs mais famosos do setor de tecnologia. Estes são alguns dos nossos clientes. A expressão do meu pai passou de confusão para uma descrença atordoada. Ele entregou o telefone para minha mãe, que semicerrou os olhos para as imagens com crescente atenção. Há 3 meses, continuei enquanto o telefone circulava pelo círculo familiar, concluímos um acordo de aquisição. Um grande conglomerado de tecnologia comprou a Adaptive Tech por $820 milhões. A inspiração profunda de Noah foi audivelmente satisfatória. O queixo de Julia literalmente caiu. É claro que, como fundadora e acionista majoritária, uma parte significativa disso veio para mim, falei com naturalidade, como se estivesse falando sobre o clima em vez de um evento financeiro que mudaria minha vida. Depois de impostos e distribuição de ações para meus funcionários, saí com pouco mais de $300 milhões. $300 milhões, repetiu meu pai, com a voz quase num sussurro. Sim, confirmei. Mas o dinheiro não é o que mais me orgulha. Peguei meu celular de volta e deslizei para outro conjunto de fotos, mostrando um prédio moderno com a Fundação Caldwell na entrada. Esta é a organização filantrópica que criei no mês passado. Nosso foco é fornecer tecnologia, educação e apoio empreendedor a jovens mulheres de origens carentes. Olhei diretamente para minha mãe e acrescentei: meninas que, como eu, podem ter um potencial que os outros não reconhecem. O comentário direto acertou em cheio. O rosto da minha mãe corou, mas ela permaneceu sem palavras. A fundação já concedeu 60 bolsas de estudo integrais e financiou 15 startups lideradas por mulheres. Estamos apenas começando, mas a Forbes já nos reconheceu como um dos novos empreendimentos filantrópicos mais promissores do país. Deslizei a tela para mostrar a capa da revista com a minha imagem e a manchete à nova potência filantrópica da tecnologia. Na verdade, acrescentei, apreciando as expressões de espanto ao meu redor, é para lá que vou depois do Natal. Vou receber um prêmio em Nova York e depois voar para Londres para abrir nosso primeiro escritório internacional. A pequena Emma, que acompanhava a conversa com a concentração intensa que só uma criança consegue reunir, interrompeu: você está em uma revista. Você é famosa, tia Amélia. Sorri para ela.
Não sou exatamente famosa, querida. Só estou fazendo um trabalho que importa. Ethan foi o primeiro a se recuperar. Amélia, isso é incrível. Por que você não nos contou? Encontrei seu olhar firmemente. Quando exatamente eu deveria ter te contado? Durante os 5 natais para os quais não fui convidada, ou ontem no jantar, quando todos estavam ocupados demais falando sobre a promoção do Noah para me fazer uma única pergunta sobre a minha vida? Noah teve a decência de parecer envergonhado. Não tínhamos ideia. Não, não, concordei. Porque nenhum de vocês nunca perguntou. Virei-me para mostrar mais fotos, desta vez da minha casa, uma casa moderna deslumbrante com vista para o Oceano Pacífico. É aqui que eu moro agora, 6 quartos, uma piscina de borda infinita e uma coleção de arte que foi destaque na Architectural Digest na primavera passada. Deslizei novamente para mostrar minha garagem, com 3 veículos de luxo. E é isso que eu dirijo, dependendo do meu humor. O Tesla que você viu lá fora é só meu carro alugado para esta viagem. Meu pai olhou para as imagens, com uma expressão que misturava espanto e o que surpreendentemente parecia arrependimento. Minha mãe, porém, tentava se recompor. Bem, disse ela com uma alegria forçada, parece que você se saiu muito bem, embora eu espere que todo esse dinheiro e atenção não tenham te feito esquecer a importância da família e de se estabelecer. Sucesso não é tudo, afinal. Era uma manobra clássica de Margaret Caldwell, tentar reformular minhas conquistas como algo deficiente por não se encaixarem em sua definição restrita do que uma mulher deve priorizar. 5 anos atrás, eu poderia ter ficado magoada com sua tentativa de diminuir meu sucesso. Hoje, eu simplesmente achei divertido. Na verdade, mãe, eu não me esqueci da família. Aliás, criei a minha própria, uma equipe de pessoas brilhantes e solidárias que valorizam as contribuições umas das outras e celebram os sucessos uns dos outros. Quanto a me estabelecer, estou bastante estabelecida. Minha vida é exatamente o que eu quero que seja. Fiz uma pausa, encontrando os olhares de cada um. E sobre o sucesso não ser tudo, concordo plenamente. Integridade, gentileza e reconhecer o valor dos outros são igualmente importantes, valores que tive que aprender em grande parte sozinha. O comentário direto caiu como uma pedra em água parada, causando ondas de desconforto pela sala. O sorriso da minha mãe congelou. Meu pai olhou para as próprias mãos, e Noah de repente ficou muito interessado em ajudar o filho com um brinquedo novo. Não compartilho tudo isso para me gabar, continuei com mais delicadeza. Compartilho porque durante anos me senti invisível nesta família. Eu tinha esperança de que, se eu conseguisse o suficiente, você finalmente me enxergaria. Com o tempo, percebi que precisava me enxergar, reconhecer meu próprio valor, em vez de esperar pela sua aprovação. Emma, com o timing perfeito de uma criança, quebrou a tensão subindo no meu colo. Gostei da sua casa com piscina. Podemos te visitar? Eu a abracei. Claro que pode, querida. Eu adoraria. Minha revelação deixou a sala em vários estados de choque. Meu pai parecia ter sido atropelado por um caminhão, ainda processando a informação. Minha mãe lutava entre o orgulho de ter criado uma filha tão bem-sucedida e a consternação por ter sua hierarquia familiar cuidadosamente construída rompida. Noah parecia dividido entre o ciúme e o respeito recém-adquirido, enquanto Julia já calculava as vantagens sociais de ter uma cunhada rica. Apenas Ethan pareceu genuinamente feliz por mim, erguendo sua caneca de café em um pequeno brinde. Para Amélia, disse ele, a Caldwell mais bem-sucedida de todos nós. Esse simples reconhecimento, depois de anos sendo ignorado, foi melhor do que eu imaginava. As horas que se seguiram à minha revelação foram carregadas de emoções latentes. A família se dividiu em pequenos grupos, processando o que haviam aprendido. Meu pai se recolheu ao escritório. Minha mãe se ocupou na cozinha, e Noah levou os filhos para brincar na neve lá fora. Ethan e eu estávamos sentados na sala de estar, colocando o papo em dia pela primeira vez em anos. Depois de cerca de 1 hora, houve uma batida suave na porta. Meu pai estava parado ali, com uma expressão estranhamente hesitante. Amélia, podemos conversar no meu escritório? Seguiu até a sala com painéis de madeira que sempre fora seu santuário. Quando criança, ser chamado para o escritório geralmente significava que eu estava em apuros. Hoje, a dinâmica de poder era visivelmente diferente.
Ele fechou a porta e gesticulou para que eu me sentasse em uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa, mas em vez de assumir sua posição habitual atrás dela, sentou-se na cadeira ao meu lado. Eu te devo um pedido de desculpas, começou ele, com a voz rouca de emoção. Permaneci em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Estive pensando no que você disse sobre nunca ser visto nesta família. Você tem razão. Nós, sua mãe e eu principalmente, falhamos com você. Ele passou a mão no rosto. Não tem desculpa, mas tem uma explicação, se você estiver disposto a ouvir. Assenti, surpreso com sua vulnerabilidade. Sua mãe e eu tínhamos certas expectativas para nossos filhos. Para os meninos, era simples: sucesso em áreas tradicionais, segurança financeira, bons casamentos. Mas para você, ele suspirou profundamente, sua mãe tinha ideias muito específicas sobre como sua vida deveria ser. Quando você demonstrava interesse em tecnologia e negócios, áreas tradicionalmente masculinas, ela se preocupava. Ela me pressionava a redirecioná-lo para atividades mais adequadas ao ponto. E você concordou, afirmei, não como uma acusação, mas como um fato. Sim, ele admitiu. Era mais fácil do que lutar contra ela. E eu disse a mim mesmo que era do seu interesse. Eu estava errado. Ele olhou diretamente para mim. Agora vejo isso claramente. Você tinha uma visão para sua vida que nenhum de nós conseguia entender, mas isso não nos dava o direito de descartá-la. A franqueza da sua admissão me pegou de surpresa. Meu pai nunca fora de admitir erros. Quando você saiu da faculdade, sua mãe estava convencida de que você teria dificuldades e voltaria para casa. Quando você não voltou, quando ouvimos rumores do seu sucesso por meio de contatos distantes, ela ficou na defensiva, como se a sua independência fosse uma rejeição pessoal aos valores dela. Eu deveria ter me oposto a ela, entrado em contato com você de forma independente. A culpa é minha. Senti uma mistura complexa de emoções, vingança, mágoa persistente, mas também um novo vislumbre de compreensão. Obrigada por me contar isso, disse finalmente. Me ajuda a entender coisas sobre as quais me questiono há anos. Ele assentiu, parecendo aliviado. Seu sucesso é extraordinário, Amélia. Estou orgulhoso de você, não apenas pelo que conquistou, mas por como o fez em seus próprios termos, apesar da nossa falta de apoio. Ele hesitou. Não espero seu perdão, mas espero que tenhamos a chance de construir algo novo daqui para frente. A conversa com meu pai foi só o começo. Mais tarde naquela tarde, me vi sozinho na cozinha com minha mãe enquanto ela abria agressivamente a massa da torta para a sobremesa. Então, disse ela sem olhar para cima, você se saiu muito bem. Sim, respondi simplesmente. Já. Ela continuou rolando, pressionando com mais força do que o necessário. Imagino que você pense que somos péssimos pais por não reconhecermos seu potencial. Estou curiosa, eu disse, ignorando seu tom defensivo. Você ficou realmente surpresa com o meu sucesso ou só ficou surpresa por eu ter conseguido sem a sua aprovação? Suas mãos pararam no rolo de massa. Por um momento, pensei que ela fosse reagir, mas, em vez disso, seus ombros caíram ligeiramente. Ambos, talvez. Ela finalmente olhou para mim. Você sempre foi diferente, Amélia. Teimosa, independente. Você me lembrava tanto de mim mesma na sua idade, antes de eu escolher esta vida. Aquela revelação me deixou paralisado. O que você quer dizer? Ela suspirou, limpando a farinha das mãos. Eu também tinha ambições, sabia? Fui aceita na faculdade de medicina. Meus pais ficaram horrorizados, insistiram que não era feminino, que nenhum homem iria querer uma esposa mais instruída do que ele. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Desisti, conheci seu pai e me tornei a esposa e mãe corporativa perfeita. Quando vi a mesma centelha em você, pensei que estava te protegendo da decepção ao te desencorajar a todo momento. Guiando você para uma vida com garantias, ela retrucou. O que você buscava parecia tão precário. E sim, admitiu relutantemente, talvez eu tivesse inveja da sua coragem de perseguir o que eu havia abandonado. Sua honestidade, ainda que tardia, foi desarmante. Eu nunca tinha visto minha mãe como outra coisa senão a mulher formidável e crítica que moldou minha infância.
Reconhecê-la como alguém com seus próprios sonhos frustrados e arrependimentos acrescentou uma dimensão ao nosso relacionamento que eu não havia considerado. Não podemos mudar o passado, eu disse finalmente. Mas podemos tentar algo melhor daqui para frente. Ela assentiu, estabelecendo uma trégua provisória entre nós. A conversa com Noah foi mais direta. Ele me pegou sozinha antes do jantar, com uma expressão estranhamente humilde. Tenho sido um irmão terrível, admitiu sem rodeios. Eu presumi que era o filho de ouro, sem nunca questionar por que você era tratado de forma diferente. Eu deveria ter te defendido. Sim, deveria, concordei. Mas todos nós estávamos desempenhando os papéis que nos foram atribuídos. Você fez o que era esperado, seguindo o caminho traçado para você. Enquanto você queimava o seu próprio, disse-lhe com respeito renovado. Passei a vida tentando agradar a mamãe e o papai. Você teve a coragem de decepcioná-los. E veja onde isso te levou. Sorri. Nunca é tarde para fazer mudanças, Noah. Mais tarde, encontrei Ethan sentado sozinho na varanda dos fundos, observando o pôr do sol. Ele me entregou um pequeno pacote embrulhado às pressas. Eu realmente te dei uma coisa, disse ele. Não é grande coisa comparado ao que você conquistou, mas... Lá dentro, havia uma foto emoldurada nossa do ensino médio, depois que ganhei aquela competição de ciências. Ethan estava com o braço em volta de mim, e nós dois sorrimos largamente. Você foi a única que veio àquela competição, lembrei. Ele assentiu. Sempre tive orgulho de você, Amélia. Só não tive coragem de enfrentar a corrente da família. Ele me olhou com seriedade. Quero ser um irmão melhor daqui para frente. Talvez o momento mais tocante tenha sido o da pequena Emma, que se aproximou de mim com um desenho a giz de cera. Eu te fiz um presente, tia Amélia, disse ela solenemente. Somos você e eu na sua piscina. Ajoelhei-me para abraçá-la. Este é o melhor presente que recebi em anos. Ela olhou para mim com seus olhos inocentes. A vovó errou em te esquecer. Eu nunca vou te esquecer. Da boca de uma criança, como dizem. Naquela noite, reuni todos na sala para um anúncio. Tenho mais uma surpresa, eu disse. Recentemente fiz um investimento que é particularmente significativo para mim. Entreguei um envelope ao meu pai. Dentro estavam a escritura e as chaves da casa onde passamos a infância. Você comprou a nossa casa, minha mãe exclamou. Não exatamente, esclareci. Estabeleci um fundo fiduciário que manterá a propriedade desta propriedade para nossa família em perpetuidade. Não importa quais desafios financeiros possam surgir, esta casa permanecerá na família Caldwell. Meu pai olhou para os papéis, incrédulo. Amélia, isso é extraordinário. Mas por quê? Porque, apesar de tudo, foi aqui que a história da nossa família começou. Quero preservar essa história e, ao mesmo tempo, dar-nos a oportunidade de escrever capítulos melhores daqui para frente. Olhei para os rostos deles. Mas tem uma condição, que nos tratemos com respeito e cuidado genuíno, que vejamos e valorizemos cada pessoa por quem ela realmente é, não por quem queremos que ela seja. Um por um, eles concordaram com a cabeça. O restante do dia de Natal transcorreu de forma diferente de qualquer reunião da família Caldwell que eu pudesse me lembrar. Havia uma autenticidade em nossas interações que faltava há décadas, talvez até gerações. As paredes de fingimento e performance começaram a ruir, revelando vislumbres das pessoas que meus familiares realmente eram por trás de suas fachadas cuidadosamente construídas. O jantar naquela noite foi mais tranquilo. Minha mãe me permitiu ajudar na cozinha sem criticar minha técnica. Meu pai fez perguntas sinceras sobre minha empresa e fundação, ouvindo atentamente minhas respostas. Os filhos de Noah se aproximaram de mim, principalmente depois que prometi ajudar Madison a criar um site simples para seu projeto escolar. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa, notei pequenos gestos que seriam impensáveis poucas horas antes. Minha mãe usava a pulseira que eu lhe dera. Meu pai usou o celular para pesquisar a história do seu relógio vintage, compartilhando fatos interessantes sobre ele com genuíno entusiasmo. Ethan e Noah me deram um papo sobre potenciais oportunidades de colaboração, com um interesse sincero e não oportunista.
Depois que as crianças foram para a cama, meus pais, um tanto envergonhados, me presentearam com presentes embrulhados às pressas, um lenço de seda que minha mãe havia comprado para si mesma e um livro da primeira edição da coleção do meu pai. Os presentes em si foram menos significativos do que o gesto, o reconhecimento do descuido e a tentativa de corrigi-lo. O presente mais significativo, no entanto, veio mais tarde naquela noite, quando minha mãe me entregou um envelope lacrado. Escrevi isso enquanto você conversava com seu pai, explicou ela, com uma incerteza incomum na voz. Achei que seria mais fácil expressar algumas coisas por escrito. Em particular, li a carta dela, um sincero pedido de desculpas, reconhecendo anos de rejeição e tratamento injusto. Ela escreveu sobre seus próprios sonhos abandonados e como havia projetado seus medos em mim. A carta terminava com um pedido, não de perdão, que ela sentia não ter merecido, mas pela oportunidade de construir um relacionamento diferente no futuro. Naquela noite, deitado na minha cama de infância, refleti sobre os acontecimentos do dia. A dor e a negligência que experimentei eram reais, e nenhum dia de acerto de contas poderia apagar aquelas feridas. No entanto, algo havia mudado. A verdade havia sido dita em voz alta, reconhecida em vez de negada. Não foi um final hollywoodiano com todos os problemas resolvidos magicamente. Mas foi um começo, construído com base na honestidade e não no fingimento. Nos dias que se seguiram, antes de eu retornar a São Francisco, começamos a estabelecer novos padrões de interação. Passei um tempo ensinando Emma a usar o globo interativo, mostrando a ela os lugares para onde viajei a trabalho. Tomei um café com Ethan, discutindo sua visão arquitetônica e como minha fundação poderia apoiar alguns de seus projetos voltados para a comunidade. Até Noah se esforçou, desajeitadamente, mas com sinceridade, para se conectar sem competição ou julgamento. Meus pais também eram diferentes, mais presentes, mais dispostos a ouvir do que a direcionar. Meu pai pediu minha opinião sobre algumas decisões de investimento, valorizando minha perspicácia empresarial. Minha mãe compartilhou histórias sobre suas ambições iniciais, revelando uma mulher que eu nunca soube que existia. À medida que a hora da minha partida se aproximava, tomei uma decisão. Gostaria de convidar todos vocês para São Francisco neste verão, anunciei em nosso último jantar juntos. Poderíamos passar um tempo na minha casa e eu poderia mostrar o trabalho da fundação. A resposta entusiasmada me surpreendeu. Planos foram feitos, datas foram marcadas provisoriamente. Havia uma ânsia por conexão que eu não havia previsto. Na minha última manhã, enquanto meu pai me ajudava a colocar minha bagagem no carro alugado, ele fez uma pausa. Sabe, Amélia, tenho pensado sobre o que significa o verdadeiro sucesso. Durante anos, mediu em promoções e valores de portfólio, mas observar o que você construiu, não apenas sua empresa, mas a maneira como manteve sua integridade e compaixão durante todo o processo, me fez reconsiderar muitas coisas. Suas palavras me tocaram profundamente. Também levei tempo para entender isso, admiti. Durante anos, me esforcei para ter sucesso, em parte para provar meu valor para esta família. Com o tempo, percebi que o verdadeiro sucesso não se resume à validação externa. Trata-se de estar alinhado com seus próprios valores e usar seus dons de maneiras que façam a diferença. Ele assentiu, pensativo. Você nos ensinou algo importante, embora devêssemos ser nós a ensiná-lo. Ao me afastar da casa da minha infância, senti-me mais leve do que nunca. A jornada de cura estava apenas começando, mas o passo mais difícil, reconhecer a verdade, já havia sido dado. O império que construí profissionalmente me trouxe segurança financeira e reconhecimento. Mas agora eu estava começando a construir algo potencialmente mais valioso, um império de relacionamentos autênticos, não baseados em desempenho e aprovação condicional, mas em aceitação genuína e respeito pela trajetória única de cada pessoa. Eu havia passado de filha esquecida para empreendedora de sucesso. Mas nenhuma dessas identidades me definia completamente. Eu era Amélia, uma mulher que aprenderá, apesar das dificuldades, que seu valor não dependia do reconhecimento dos outros, que encontrara forças para se manter firme em sua verdade, ao mesmo tempo em que ampliava a possibilidade de reconciliação. O maior presente que recebi naquele Natal não foi embrulhado em papel nem recebido com alarde. Foi a constatação de que eu não precisava mais da aprovação da minha família para me sentir completa. Mesmo assim, eu ainda podia abrir meu coração para a possibilidade de uma conexão renovada em termos mais saudáveis.
Talvez esse seja o império mais valioso que alguém pode construir, não um de riqueza ou conquistas, mas de autoconhecimento, limites e coragem de oferecer segundas chances sem comprometer a própria dignidade. Então, eu te pergunto, você já teve que se manter firme na sua verdade quando os outros não conseguiam enxergar o seu valor? Que império você está construindo na sua vida? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros. Obrigada por ouvir minha história, e lembre-se, seu valor não é diminuído pela incapacidade de outra pessoa de enxergá-lo.